Tá. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Cansados? Prontos para mais um momento? Vamos então agora fazer um pouquinho da revisão do nosso conteúdo, a nossa aula 44.2. Vamos lá? Vamos reforçar aqui mais um pouquinho sobre a tipologia textual. Então, nós temos gênero textual, os tipos textuais, primeiro ano. É uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição. O que nós temos? Nós temos a narração, a descrição e a dissertação. Sendo que a narração já vem sendo trabalhada por vocês há muito tempo, não é verdade? A narração, a descrição, e agora nós vamos começar a falar um pouco sobre a dissertação também. Gêneros textuais são os textos encontrados no nosso cotidiano e apresentam características sociocomunicativas. Através delas, que a gente consegue fazer a nossa comunicação. Como, professora? Eu tenho a carta, os diários, as agendas, os e-mails, Facebook, WhatsApp, que hoje é muito comum, eu acredito que seja o mais utilizado por todos, a lista de compras, cardápio, entre outros. Comunicar verbalmente por um texto é necessário compreender tanto as características estruturais, como ele é feito, como as condições sociais, como ele funciona dentro da nossa sociedade. Tipologia textual. Então, vejam aqui que nós temos as informações através de livros, jornais, percebem? O que mais que nós temos? Cartas, o que mais? Toda forma de comunicação, certo? E ela é bem dividida aí. É importante considerar o seu contexto, função e a finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Vai depender muito da minha finalidade. Eu quero falar sobre o que, para quem. Então, a tipologia textual, os senhores já sabem, é um conjunto, é o conjunto de traços linguísticos que formam uma sequência coesiva lógica. Dependendo do assunto que eu vou falar, qual a forma que eu vou escrever, qual a maneira que eu vou abordar. É uma carta? É uma receita culinária? O que é? É uma música? Então, tudo isso influencia na nossa comunicação. Aqui nós temos texto, discurso, tipologia textual, o gênero textual. Olha aqui uma imagem para vocês, e aí você consegue... O que eu tenho aqui? Uma obra. Que texto? Qual a forma que ele está sendo colocado? Como que ele vem trazendo para a gente? Qual informação? Aqui ao lado, olha, temos placas, nós temos as informações, então tudo isso tem uma forma de ser explicado, certo? A organização tipológica do seu texto, como ele pode ser apresentado. Os textos narrativos, nós temos uma sequência temporal. Mas eu deixo o narrativo e venho falar aqui do descritivo, as sequências de localização. E os expositivos, uma sequência analítica. O argumentativo, aqui ele exige muito da gente, tá? Sequência contrativa explícita. E o injuntivo, uma sequência imperativa, as ordens. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura adequada. Certo? Então, ficou para vocês agora... Nós falamos aí sobre a questão, mais uma vez, dos textos, das tipologias, como que você vai abordar, como que você vai trabalhar o seu texto, se é uma narração, se é uma descrição, se é um texto dissertativo, não é verdade? Então, tudo isso
contem e vocês vão colocar em prática. Então, pessoal, muito obrigada e nós vamos voltar com a nossa atividade. Até mais! Já responderam, já fizeram. Vamos ver como é que vocês vão se sair agora na atividade. Olha comigo aqui na tela. A questão 1 é para todo mundo acertar, hein, primeiro ano. São características do gênero narrativo. Vamos ver o que diz a letra A. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. Vejam lá, são as características que ele quer. A B. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Na C. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito, né? No tempo passado. A letra D, tipo de narrativa que apresenta apenas um núcleo, cuja trajetória gira em torno de um único personagem, apresenta recursos narrativos limitados. Ou a letra E, o gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Chegaram aí a um denominador comum, a uma resposta. O que vocês marcaram? Olha lá, quem marcou gabarito A? Quantos acertaram aí? O gênero narrativo, pessoal, apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo, quais são? Os senhores já sabem, né? Nós temos o narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. Bom, vamos para a questão 2. Ela é mais curta. Vamos ver se todos acertaram. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero. Qual é o gênero? Letra A, épico. B, narrativo. C, lírico. O D, poético. Ou E, dramático. Narrativo. O conto, a crônica e o romance são classificados como gêneros narrativos, pois apresentam elementos como o narrador, o enredo, os personagens, eles não podem faltar, espaço e tempo, o conflito, o clímax, a resolução do conflito e a conclusão dos fatos. E aí, acertaram 1 e 2? Vamos ver aqui a terceira. A cigarra passou o verão cantando. Então, a gente já começa ali com a cigarra, observem. Enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga, então, perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Quem não ouviu aí, já ia dizer, mas não posso agora. Moral da história, pessoal: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Bom, o que nós temos? Letra A. Ali nós temos um gênero épico, uma anedota. Na B, nós temos um gênero lírico e uma crônica, né? Na C, nós temos um gênero narrativo, uma fábula. Na letra D, nós temos gênero narrativo, conto, ou a E, o gênero lírico, poema. Essa aqui é para que todos acertem.
Será que tem como errar? Vamos ver então qual a alternativa. Olha lá. Gênero narrativo, fábula. A fábula de Esopo apresenta todos os elementos necessários para que seja classificada entre os textos de gênero narrativo. Entre esses elementos, o enredo, as personagens, o clímax e o desfecho, que nas fábulas vem acompanhando de um tom, o quê? Moralizante, né? Acertaram aí? Vamos para a questão 4. Autorretrato falado. Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda no beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei. Pelo que fui salvo, não estou na sarjeta, porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tem uma dor de árvore. Então vejam, uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora de modo geral, um deles se mostre dominante. O poema de Manuel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um outro gênero. Qual é este gênero, primeiro ano? A letra A, o gênero épico. B, gênero narrativo. C, gênero poético. D, gênero elegíaco. Ou letra E, um gênero dramático. O que vocês encontraram aí? Olha lá. Nós temos um gênero narrativo. O poema ele apresenta características do gênero totalmente narrativo, né? E aí essa mistura dos gêneros em que o verso aproxima-se da prosa é uma herança da poesia modernista, que os senhores ainda conhecerão. Uma das características do gênero narrativo que se mostra no poema de Manuel de Barros é a apresentação dos fatos em uma sequência temporal. Vocês viram ali a ordem que ele foi apresentado? Tal como ocorre quando nós contamos uma história. Bom, então nós vamos falar sobre o Enem. Rapidinho aqui para vocês não esquecerem primeiro ano. Vocês, tudo bem que ainda estão no primeiro ano, mas vão chegar no terceiro. Vocês têm uma plataforma, que vocês podem trabalhar essa plataforma. O quê? As atividades, os simulados, os aulões que acontecem aos sábados, as redações, que você pode enviar sua redação, você recebe com a sua nota e ali você vai ter os pontos que você precisa melhorar, mas praticando devagar, não deixe de fazer, certo? E a nossa quinta questão da atividade são questões voltadas para o Enem, para quando você chegar lá no terceiro ano, você já está assim, tranquilo, familiarizado, e aí você vai poder administrar melhor o seu tempo na resolução das questões, ok? Vamos ver então qual é a nossa quinta questão aqui. Quinta questão, lá o Enem de 2021, pessoal. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas. Em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Em dentes, pernas, bandeiras, bombas e briche bordô. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são
Aí nós temos aqui na letra A, descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. B, dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. C, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. E aí você vai trabalhando, inclusive, por eliminação, tá? A D, ele é narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. E, narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre sua própria experiência. Encontraram? Aí a resposta é uma parte da música também, tá, pessoal? Vamos ver o que vocês marcaram. Todos acertaram? Letra D. Texto narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. Ele vai falando ali as minúcias, né? Ele vai entrando nos detalhes. Bom, e aí como é que está o nosso clube de leitura? O que vocês têm feito? Já leram? Estão lendo? Estão debatendo? A menina se vê encantada por um primo que não via há anos e mergulha em um conflito interno. Mais um para ser exata. Sua melhor amiga, Rosana, começa a namorar o seu belo primo. Ah, tormento que eu não posso confessar. O que eu escrevo é a verdade, eu não minto. Eu declaro tudo aquilo que eu sinto e é a outra que teus lábios vão beijar. Não deixem de fazer a leitura, pessoal. É muito interessante. A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira, aqui da nossa unidade 2. E agora, vamos ver quais escolas vão aparecer aqui. Olha, que professora bonita com a sua turma. A Escola Joaquim Pereira da Rocha, Extensão Hermínia Castoldi de Oliveira, cidade de Machadinho do Oeste. É a professora Vilma. Muito bem, pessoal, vocês estão aí só para foto ou estavam no momento leitura? Vamos contar depois. A Escola Colina Verde, Corumbiara, Crédito Cerejeiras, a professora Leila Santana. Muito bem, a turma, primeiro ano ali com a professora Linda. Tem mais? Vamos ver quem nós temos. Primeiro ano B, da nossa mediação tecnológica, escola professora Antônia Vieira Frota, a turma lá de Vista Alegre do Abunã. Bom, então agora que nós já mostramos as escolas, as turmas, as professoras, vocês gostaram? Fizeram o resumo de vocês? Pontuaram tudo certinho? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Tchau!